Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Gente, eu quero fazer uma correção da última aula. Se vocês notarem aí, o nosso saber, sentir e agir é o mesmo da aula passada, porque na verdade aquele lá era dessa aula, tá? Aquele lá estava errado. Então o objetivo dessa nossa aula de hoje, que é a terceira, que é a vida pelo Evangelho. Então é saber, que é compreender que mesmo entre crentes há discórdia, elas precisam ser resolvidas, que a gente vai ver aí um pouquinho sobre a questão de Pedro, Paulo, Sentir que amar o próximo e perdoá-lo quando houver algum problema de relacionamento. E o agir é cuidar do bom nome de Cristo, a fim de que sua pregação fale mais alto. Então vou pensar aqui. A semana passada eu coloquei essa mesma introdução, mas estava errado, peço desculpas. Vamos lá para o nosso texto. Gálatas 2, a gente vai ler o capítulo todo para o nosso estudo de hoje. Gálatas 2. Eu vou ler eu estou lendo na NVI, tá? Nova versão internacional. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que pregam os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém,
procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Vamos lá, a gente tem aí, eu dividi em 3 momentos, né? Por isso a gente leu o capítulo todo, porque Paulo vai falar primeiro da defesa do Evangelho, da graça, do 1 ao 10. Depois do 11 a 14, ele vai falar do confronto contra a hipocrisia legalista, que é quando ele confronta Pedro, né, em Antioquia. E depois, o terceiro ponto, a doutrina da justificação pela fé, que pra gente é muito cara, do 15 ao 21. Então vamos lá, primeiro, né? Então a defesa do Evangelho, que a gente tem aí do 1 ao 10, né? Paulo relata então a sua viagem a Jerusalém para confrontar os falsos irmãos que exigiam a circuncisão dos convertidos gentios, como Tito, que era o caso grego, né? Que foi com eles. Então a gente vê aí uma preservação da verdade. Paulo não cedeu ao legalismo para assegurar que a verdade do Evangelho permanecesse pura. E aí é importante a gente pensar, adicionar qualquer obra humana, seja a circuncisão ou rituais como requisito para a salvação, anula a cruz. A salvação é inteiramente a obra de Cristo. E aí vamos pensar que Paulo ele vai defender aqui uma espécie de unidade teológica, né? Porque os líderes da igreja em Jerusalém, Pedro, Tiago e João, reconheceram que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo, estendendo-lhe a destra da comunhão. E aí lembra que eu falei daquela questão da palavra outro? Eu vou pôr aí no grupo do Zap, porque é mais interessante, porque aí vai estar no grego. Eu falei que eu ia trazer, da aula passada eu não trouxe, mas para vocês entenderem o que ele o que na verdade ele está falando, que a ideia de outro evangelho. Eu pus aí a palavra para ficar mais fácil, né? Vamos ver se o grego tá. Não tem aí, viu? Eu pus o grupo, não tem na folha, mas eu pus no grupo do WhatsApp. Se você quiser dar uma espiadinha lá, tá lá. O texto que está lá no capítulo 1, de 6 a 7, que fala se alguém pregar outro evangelho, né? Lá no texto original tá eis heteron evangelion ho on estin allo. No grego então tem 2 palavras, que é o heteron, que é algo de um tipo diferente, e o allos, que é outro do mesmo tipo, tá? Que é aquilo que eu comentei com vocês, tem 2 palavras. Então qual é a ideia aqui? A mensagem que os cristãos gálatas estão dispostos a aceitar em lugar daquelas que eles receberam de Paulo é tão diferente da mensagem que Paulo constitui o quê? Outro evangelho. E a palavra que ele usa é esse outro de uma espécie diferente, de algum tipo diferente. Vocês estão incluindo aí, né, a circuncisão? Não é o mesmo evangelho, não é o mesmo tipo. Ele usa essa ideia, né? Então é um evangelho diferente, é outro evangelho, né? E é interessante, porque fica muito claro agora quando ele vai defender isso, né? Ele vai falar, olha, os irmãos lá de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, a igreja, ela prega o mesmo evangelho que eu. Ou seja, não é aquele outro evangelho de forma diferente. É o mesmo evangelho, é a mesma essência. Não muda. Aí a gente tem então, a partir dessa realidade do evangelho que se prega, o confronto contra a hipocrisia legalista. E quem que ele vai falar? De Pedro. Olha, você quer maior exemplo? Porque se o próprio Pedro caiu nessa, né? Porque ele vai falar que ele repreendeu Pedro publicamente em Antioquia. Porque Pedro comia com os gentios
mas se afastou dele quando os judaizantes chegaram. Oh, mas peraí, você está comendo bacon até agora, aí chega alguém que não, você não pode, aí você não come mais, né? Então é complicado. Então ele recebe a crítica de Paulo, e aí olha a gravidade do erro, né? A atitude de Pedro não foi só um deslize moral, né? Mas uma distorção tática do evangelho, que é o que Paulo está aqui trabalhando a questão, porque sugeria que os gentios eram inferiores ou impuros. Se em Cristo nós somos todos iguais, não há grego, não há homem, não há mulher, não há gentil, como é que agora você está separando? Então qual que é a ideia? Nenhum líder humano está acima da autoridade das escrituras do evangelho, mesmo que seja o próprio Pedro, o apóstolo, né? Até mesmo aqui, vou pensar, o mais proeminente dos apóstolos precisou ser corrigido quando a sua conduta não andava retamente conforme a verdade do evangelho. Depois no finalzinho a gente vai ver alguns exemplos modernos que eu trouxe para ficar mais claro, que às vezes a gente cita por cima, mas outra coisa é a gente escrever e a gente compreender isso, né? Aí vamos lá, a doutrina da justificação pela fé. Então, do versículo 15 ao 21, ele vai declarar formalmente, né, que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aí ele vai mostrar o quê? A incapacidade da lei. A lei serve como espelho para mostrar o nosso pecado, mas ela jamais poderá nos salvar e nos declarar justo diante de Deus. É uma justiça para nós imputada a justificação pela fé, porque na cruz a gente tem aí o que a gente fala que é uma dupla transferência, né? Os nossos pecados foram pagos por Cristo e a justiça perfeita dele é creditada, né? É imputada na nossa conta pela fé. Então a ideia de quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo e não o nosso pecado. Então, é interessante quando ele fala aí, né? A união com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a vida cristã pós-salvação não é sustentada pelo esforço próprio para cumprir regra. E é isso que ele vai bater muito em Gálatas e é isso que a gente vem trabalhando, né? Mas ela é sustentada pelo poder de Cristo ressurreto operando em nós. Eu trouxe aí, gente, isso aí é uma citação no comentário exegético do F.F. Bruce, que eu transcrevi aí, que eu achei muito interessante ele comentando esse versículo, tá? Ele vai falar: o homem não é livre em seu íntimo quando se afasta do mundo e sabe que foi colocado na presença de Deus. Ele descreve que aquilo que deseja está além da sua capacidade de alcançá-lo e que sua personalidade está cindida em dois eus, de maneira que ele pode experimentar a liberdade apenas como liberdade de si mesmo. Ele consegue isso na entrega do seu antigo eu e ao permitir ser crucificado com Cristo. Agora ele vive com Cristo, porém não é mais como eu, mas de tal maneira que Cristo é um novo eu nele. Ele está citando aí Budman, né? E depois ele vai falar, ou mais concisamente nas palavras de J. Deney, a totalidade da vida cristã é uma resposta ao amor manifesto na morte do Filho de Deus pelos homens. Então, ele discorre aí, eu achei muito interessante, né, porque tem essa troca aí, né, que ele fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né, essa ideia de uma personalidade, de um caráter transformado por Cristo. E Cristo vivendo em mim, né, é o que me dá a liberdade. Né? Então, se existe liberdade em Cristo. Né? Então, é bem complicadinho, mas eu achei interessante. E a ideia que ele termina falando no versículo 21, né, é que se a salvação pudesse ser alcançada por mérito próprio, obediência ou moralismo, a morte de Cristo seria vã. Não ia precisar. Por que Cristo ia morrer? É inútil. Né? E antes da gente ir para as aplicações práticas aí, eu queria pensar com você que talvez Paulo estivesse respondendo
algumas acusações. Lembra que a gente não tem as acusações de Paulo, que a gente tem aqui uma carta de resposta e a gente lê como um espelho, né? Por que será que Paulo está escrevendo o que ele está escrevendo? Então, a gente pode pressupor que ele está respondendo algumas acusações de que seu evangelho sem a lei levou ao mau uso da graça de Deus. Pode ser. Porque se parar para pensar, tem duas maneiras de anular a graça de Deus. Ou seja, recebê-la em vão, né? Uma é recebê-la e depois continuar como se não fizesse diferença alguma, seguir vivendo debaixo da lei. E a outra é receber a graça e depois continuar como se não fizesse diferença alguma e seguir pecando, para que a graça fosse mais abundante, né? Como ele fala aos Romanos, né? Então Paulo, ele trabalha aqui que ele não anula a graça de Deus de nenhuma das duas maneiras, né? Ele se recusa a retornar à escravidão da lei, mas ao mesmo tempo ele rejeita a sugestão de estar livre da lei, no sentido de estar liberto para pecar à vontade, né? É isso que ele vai discutindo, né? E ele depois retoma esse assunto quando ele escreve a carta aos Romanos também, lá no capítulo 6, né? É essa a ideia. Então a gente vê que o argumento dele aqui se baseia em uma firme convicção de que Cristo não morreu em vão. Então, porque a justiça, né? E vamos pensar que aqui a condição justa que Deus concede aos crentes, a nós, não é alcançada por meio da lei. É por meio da fé, por causa do que Cristo fez. Porque se fosse por causa da lei, não precisava de Cristo. A lei estava lá. Eu li um outro comentário também, que ele usa uma ideia interessante, que ele defende que a lei é como se fosse o tutor da graça de Deus. Que quando Cristo veio é como se a graça alcançasse maturidade, os 18 anos, e agora ela pudesse seguir sozinha, só com Cristo. Eu achei interessante assim. Fala que é o Aio, né? Eu achei interessante essa. Aio, que é o tutor, né? É, o tutor. E quando ele fala aquilo, quando eu era menino, né? Eu já vi uma. Agia como menino. Era assim, quando eu era da lei, depois agora que eu sou da graça, né? Então essa ideia aí, né, da lei como um tutor que ensinava o povo como agir, mas vindo Cristo proclamando a graça, agora em Cristo a gente tem liberdade, ou seja, a gente tem a maioridade, vou pensar assim, para poder vivenciar a fé, para ter liberdade, para poder escolher essa ideia. Eu achei interessante essa posição. Eu só não lembro que a gente vai ler às vezes tanta coisa, mas só para terminar aqui o comentário. Qual que é a ideia então? Paulo, ele chega a uma avaliação negativa sobre a eficácia da lei, não sobre a lei, tá? Não tanto pela sua experiência de viver debaixo da lei, mas por causa da clara revelação que ele teve na estrada de Damasco, né? Então, que revela para ele qual é o significado do evento Cristo. Paulo, por que você me persegue? E aí ele tem esse encontro, né? Tudo isso, e isso vai mostrando que ele viveu a lei até agora, ele tinha cumprido a lei, e de repente ele se encontra com Cristo e ele entende que em Cristo não é mais a lei que justifica ele, mas a fé, né? Então tem um encontro pessoal com esse Cristo que vai trabalhando, ele vai mostrando para ele, pensando nos 3 anos que ele fala que ele fica na Arábia estudando, que lá ele realmente tem a revelação completa, e ele começa a comparar isso e fala, opa, esse é o Messias, é aquele que a gente estava esperando. Como é que eu não pude ver isso antes, né? Então, assim, o que ele questiona aqui não é a lei, é a eficácia da lei. É importante pensar nisso, porque depois ele vai trabalhar melhor toda essa questão da lei em outras cartas, enfim, e fica muito mais claro ainda, né? É importante que a gente lê avulso, a gente faz um estudo temático e a gente esquece de conectar, né, as cartas e toda a teologia que está por trás do que Paulo defende. E aí vamos pensar em aplicações práticas. Aí eu coloquei aí, deixa eu ver quantas que eu coloquei. 5, baseada só nesse texto, hein? Aí eu pus exemplos, porque a gente às vezes fala, né?
A gente falou muito sobre a questão de roupa, dessas coisas, mas tem outras coisas bem interessantes. Então vamos lá. Primeiro, né, o combate a esse neolegalismo cultural. Que hoje é que muitas igrejas hoje não exigem a circuncisão judaica, mas criam o quê? As regras culturais invisíveis, como pré-requisitos para aceitação e salvação. Que é o que a gente trabalhou até aqui, né? Que a gente falou, né? Que é o exemplo rígido da vestimenta, o corte de cabelo específico, tem também as preferências musicais exclusivas, tem o jargão religioso, né? Para que alguém seja considerado verdadeiramente espiritual. A gente está aí na semana de Pentecostes e a gente tem, por exemplo, uma grande vertente, que se a pessoa não fala em línguas estranhas, ela não é crente. E que ela tem que procurar, né, esse dom. Aí quando a gente vê depois Paulo falando, ó, se tem alguma coisa que você tem que procurar, que você tem que ter o amor. Né? Que é quando ele escreve aos Coríntios. Então Gálatas 2 ensina pra gente a acolher as pessoas com base na fé em Cristo. E não no alinhamento com a cultura de subcelebridade gospel local. Ou seja, não é porque a gente gosta do mesmo cantor, do mesmo estilo de música, né, que a gente faz o nosso clubinho. Então isso acontece muito, infelizmente. Né? A gente fala dos pentecostais, mas no nosso meio também, né? Tem a galera que, eu só ouço projeto solo, né? Só ouço música coral, música clássica. Tem tudo isso. Infelizmente a gente cria, né, um ambiente para a gente se sentir bem e a gente acaba transformando o que a gente gosta em regra para os outros. Segundo, a prestação de contas da liderança. Então aí a ideia é sem superpastores ou pastores, né? Paulo ele repreende Pedro publicamente, porque a conduta de Pedro distorcia o evangelho. Na teologia reformada, nenhum líder é infalível ou intocável. E aí o exemplo prático, né, que é criar conselhos pastorais, presbitérios ativos, onde o pastor principal preste conta das suas atitudes, das finanças, das pregações. Se o pastor agir com soberba, favoritismo ou pregar heresia, ele deve ser confrontado biblicamente pela liderança e pela igreja, assim como Pedro foi. Né? Então, não tem problema nenhum chegar, pastora, o que você falou naquele dia do sermão que eu não entendi? Né? Se eu responder, você não entendeu porque o Espírito Santo não revelou, opa, para, vamos mandar a Gisele embora. Né? A gente tem que pensar junto, a gente tem que construir junto. A gente tem, por exemplo, a Assembleia de Prestação de Contas todo ano, por quê? Porque é transparência, ninguém é super pastor, ninguém é super presbítero, então isso é algo muito importante para a gente pensar. Né? Então, Pedro aqui estava agindo do jeito que ele achava que era o certo, mas chega alguém e fala, ele gostou? Certamente que não. Mas tem hora que a gente precisa, todo mundo que está na liderança tem hora que precisa ser corrigido e Deus levanta as pessoas, né? Então é importante a gente ter isso também, a humildade de reconhecer quando erra. Então é uma referência e uma coisa para a gente pensar. Terceiro aí, pensando em Gálatas 12, né? O fim do elitismo e da segregação social. Pedro comia com os gentios, mas se isolou por meio de quê? Do grupo da circuncisão. Isso é um tipo de preconceito social e religioso. É muito sério isso, porque aí um exemplo prático, né, que é romper com as divisões invisíveis no culto. Uma igreja saudável não pode ter, né, a panelinha baseada na classe social, no nível acadêmico, na raça, na inclinação política. Tem a galerinha da direita e a galerinha da esquerda, né? Não dá. Área VIP, então, não deve existir. Porque se os membros ricos não se sentam, não conversam e não ceiam com os membros mais pobres da comunidade, a verdade do evangelho está sendo negada na prática. É isso. E aonde mais, assim, eu acho que o maravilhoso da igreja é justamente isso.
Por exemplo, talvez, vamos pensar, o engenheiro não iria conversar com o médico no dia a dia do seu corre-corre, não iria conversar com a faxineira, não iria conversar com a cozinheira normalmente, mas na igreja é um lugar para a gente conversar, para a gente dividir, para a gente partilhar a mesa. Né? Em São Carlos, por exemplo, eu achava muito legal isso. A gente tinha um aposentado engenheiro, um cientista político, uma cientista de alimento, um engenheiro funcionário público, e a gente tinha a moça que era garçonete. Numa ocasião, onde eles iriam se encontrar, sentar, partilhar a vida, orar, falar da vida um com o outro, se não na igreja. E é isso que é bonito, né? Assim, a gente tirar as nossas vestes de altivez. Aqui não, aqui quem você é? Eu sou filho amado. Quem que é a Marcela? Filha amada. Quem que é o seu Valdir? Filho amado. A gente é filho do mesmo pai. Aqui a gente não tem, porque um é melhor, o outro é pior. Não. É isso que a gente precisa em Cristo, né? Ter essa concepção quando a gente... Então, você pensar em área VIP na igreja é o fim do mundo. Mas é o que tem por aí, infelizmente. Né? Que o Natanael só dá risada. Por que, Natanael? Não, porque eu tenho que fechar o Instagram. Deletar. A mais nova presepada foi na igreja que chamou os meus para assistir a convocação da Copa. Eu vi. Todo mundo lá, mas nossa, que legal. Igrejas aqui para isso, legal. Enfim, vamos pro 4, vai. É impressionante, porque assim, Zé. Não, eu vi isso. É que tem toda coisa semana que eu não tá comentar. presepada nova, entendeu? O pessoal não para, o pessoal não dá uma pausa, entendeu? Não tem problema, ó, gente, vai ter o jogo da Copa, vamos assistir junto. Beleza, mas a convocação... Na igreja, né? Enfim... Vamos lá, 4. Descanso na graça, o fim do ativismo eclesiástico exaustivo. Então, ó, a justificação pela fé, né, o sola fide, significa que o amor de Deus por nós não aumenta quando nós acertamos, nem diminui quando a gente erra. Como diria Rubem Alves, o Pai, ele não... Como é que é? Ele não acredita e não debita, né? Então, mudar a forma como a liderança cobra os membros, por exemplo, né? Porque tem muita igreja que gera culpa nos fiéis, sugerindo que quem não participa de todos os ministérios, eventos, escalas, está em pecado ou está frio na fé. A igreja ela deve incentivar o serviço por gratidão e não por medo de rejeição divina ou comunitária. Às vezes a gente está doente, às vezes a gente não está bem, está tudo bem para participar. Deus não vai acreditar lá na minha conta se eu ajudei no dia do pastel ou não, se eu lavei o prato ou não no dia do almoço. E também não vai debitar se eu não lavei, né? Enfim, é importante pensar, a gente faz porque a gente faz, ou é por gratidão, ou senão não faz. Se for só para mostrar, né? Enfim, né? Aí não é graça. E é interessante isso, que quando você também começa a participar da comunidade, das atividades, por essa perspectiva da graça, você percebe que se torna leve. Precisa ser leve. Porque se for um fardo, não é do Senhor. E por último, né, um púlpito centrado em Cristo, não no moralismo. E aí a pregação deve focar no que Cristo fez, no que Ele ensinou, não no que o ser humano pode fazer para barganhar com Deus. Né? Aí um exemplo prático, avaliar o sermão do domingo, do último domingo, do próximo domingo. Ufa, ainda bem que não tem, né? 7 passos para ser um bom pai, como ter sucesso financeiro, ou só uma lista de proibições, né? Não faça isso, não vá ali, não toma Coca-Cola, não toma bebida alcoólica, não pode fazer isso, não pode assistir televisão, né? Se for isso o sermão, ele falhou miseravelmente. Porque o sermão ele precisa expor o pecado, ele precisa mostrar a nossa incapacidade de nos salvar sozinhos e apontar para a obra consumada de Cristo na cruz.
Se a gente não pregar o evangelho todo domingo no púlpito, melhor a gente fechar a igreja. Porque tem um monte de lugares melhores de coaching por aí. Né? Vai pagar lá 5, 6 mil para fazer o mastermind. Você vai sair muito mais no lucro. Vai ler Napoleão Hill, vai ler Augusto Cury. Né? A gente está aqui para pregar o evangelho. Esse evangelho que precisa transformar a nossa vida, quem a gente é. Então é importante a gente avaliar as mensagens, né? E também tudo que a gente faz. O evangelho perpassa a vida comunitária? Ou ele também é só um pretexto para a gente estar aqui junto de vez em quando? Né? Que diferença ele faz na nossa vida para depois fazer diferença na nossa casa, para depois fazer diferença no nosso bairro e na nossa cidade? É importante a gente pensar isso. Porque assim, a mensagem de Paulo aqui para os Gálatas é muito importante, ele bate muito nisso, né? Que evangelho que vocês receberam, a vida de vocês é pelo evangelho ou não? Né? E aí, vale a gente refletir, né? Nós como igreja, a gente pode olhar para todas essas listas e falar, ufa, Gisele, ó, eu acho que a gente está bem aqui. Tomara que a gente esteja bem. Mas e o nosso coração? É sempre importante a gente questionar, né? Como nós estamos? Será que a gente está nessa... Porque às vezes a gente está aí vivendo esse neolegalismo cultural disfarçado. Às vezes a gente presta conta sem prestar conta. Não é transparente em tudo, né? Às vezes a gente, aqui na igreja a gente não é segregacional, mas e lá fora? Né? Será que eu estou dando carteirada? A gente pensar, né? Eu tenho descansado na graça? Eu estou correndo tanta atrás de desempenho que eu não tenho nem tido descanso. E aí eu falo no trabalho, porque a gente conhece, eu vejo muita gente que às vezes não tira um dia de folga, tá na igreja, tá servindo a Deus, mas não descansa na graça do Senhor. Porque arruma serviço até no domingo, que é o dia para ir na igreja, porque como que eu vou pagar meus boletos? Mas não confia que Deus vai prover. No fundo, entende que se não trabalhar, não vai ter. Vive a lei da escassez. E às vezes a gente tá nessa, né? E aí eu falo, a gente, por exemplo, a gente também que cuida da casa, né? Esses dias que estava chovendo, você já pensa, meu Deus, tem um monte de roupa, como é que vai ser? Como é que vai secar? Acho que Deus olha para nós e fala, pessoal de pequena fé. Eu lembro dele falando, mas eu não cuido dos passarinhos? Você está preocupado com a roupa que não vai secar? Porque essas preocupações bobas que às vezes, né? Será que não vai ter evento? Deus não vai sustentar? Será que não vai ter... Fala assim, é importante a gente pensar, né? Porque tem hora que a gente tem que descansar na graça de Deus. Não é só essa graça que justifica pela fé, que me dá certeza da salvação de quando eu morrer. Mas como essa graça tem operado na minha vida hoje, do recurso que às vezes eu não sei de onde vai sair, mas que Deus vai prover, do alimento que vai aparecer, né? É descansar no Senhor, e esse é um desafio pra gente. E por último, né, é a ideia do culto centrado em Cristo mesmo, né? A gente não ficar na moral, né? Porque às vezes a gente julga bastante. Domingo eu vou falar um pouquinho sobre julgamento. Não é todo de ruim, a gente precisa realmente avaliar as coisas, mas até que ponto a gente está se avaliando? Porque só avaliar outro é fácil, né? Mas e a gente? Autocrítica, onde fica? Como a gente está vivendo a nossa fé. Gente, é isso por hoje. Semana que vem a gente vai para o capítulo 3, mas o capítulo 3 é um pouquinho mais complicado, aí a gente vai ter que dividir, tá? Porque tem principalmente uma parte lá que ele vai trazer o exemplo de Sara, de Agar, que é bem mais densa, né? Que talvez a gente precise um pouco mais de tempo, então eu vou dividir, vou quebrar ele um pouquinho mais. O capítulo 2 ele acaba sendo mais conectado, mais fácil, nesse sentido. E o coração desse capítulo é o verso 20, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Cristo viva em nós. Amém?
Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!